Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Lourdinha, professora de ciências do quarto e quinto ano do Fundamental 1 do Instituto Educacional São José. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula. E na aula de hoje iremos corrigir, fazer uma retomada do assunto da prova da quarta avaliação, tá certo? Desse mês. E também, além da retomada, fazer a correção da revisão mensal, ok? Então fique aí atento, pegue o livro, o caderno, a revisão, o lápis e a borracha e sente em lugar confortável para a gente fazer a nossa correção, ok, pessoal? Então vamos lá. Então, como vocês podem ver aqui, a nossa aula de hoje é correção da revisão mensal para a quarta prova, certo? E vendo aqui a nossa agenda, na aula somente a correção hoje. E para casa, nós temos aqui para você estudar, ok? Na próxima semana já virá as provas, certo, gente? Então, começando aqui, nós temos leia o poema e responda os itens a seguir. Primeiro, nós temos um texto, que é o poema, que fala o seguinte: era uma vez uma lagarta que só comia plantinhas. Um dia, a lagarta, o passarinho comeu. O gato, tá certo? Mas veja só que em outro dia, o gato foi atrás do passarinho e comeu inteirinho. Mas o gato também morreu. Seu corpo na terra apodreceu. E na terra, uma linda plantinha cresceu. Certo, gente? Aí é o nosso poema. Logo em seguida, vem a pergunta. A letra A diz: o que o poema representa? Certo? Eu tenho certeza que depois que vocês leram esse poema, não tiveram a menor dúvida sobre o assunto do poema. Ele trata de quê? Olha só, o poema trata de uma cadeia alimentar, não é isso, gente? Que é a sequência em que um ser vivo se alimenta do outro na natureza, tá certo? Voltando aqui para o poema, certo, gente? O que foi que a lagarta comeu? Ela comeu a plantinha. A plantinha era quem? Era o ser vegetal, não é isso? Que era o produtor. A lagarta, com certeza, era o consumidor primário, não é isso? Que comeu o produtor. E depois o pássaro vem o consumidor secundário. E por último, ele apodreceu, O gato morreu, o gato era o consumidor terciário, que morreu e foi comido, foi decomposto pelos decompositores, Que ele morreu e apodreceu, certo, gente? Então, na letra A, a resposta é o quê? Uma cadeia alimentar. Na letra B, diz assim: como são chamados os seres responsáveis pelos acontecimentos da frase que está grifada? A tia quer pedir perdão para vocês, que a tia esqueceu de grifar a frase, ok? Mas a frase que se refere à letra B é aquela frase, voltando aqui para o texto, tem assim: o seu corpo na terra apodreceu, certo, gente? Vocês voltem o slide e vejam só, que a frase que era para a tia Lourdinha grifar era o seu corpo na terra apodreceu, tá certo? Aí a pergunta da letra B vem: como são chamados os responsáveis pelos acontecimentos desta frase? O corpo do gato apodreceu. E qual a importância desses seres para a natureza? Com certeza também, confiando no potencial de vocês não tiveram a menor dúvida que os seres que fazem a decomposição da matéria orgânica são quem? São os decompositores, não é isso, gente? São os seres responsáveis e que são os últimos seres vivos da cadeia alimentar. E qual é a função deles, tia Lourdinha? Eles têm a função de fazer a decomposição da matéria orgânica, devolvendo ao solo os nutrientes de que eles precisam, de que as plantinhas precisam. E aqui na letra B, além de falar remetendo à cadeia alimentar, ainda fala também de quê? De ciclo da matéria, não é isso, gente? O ciclo em que a plantinha absorve o nutriente do solo, passa para os consumidores, depois os consumidores passam para os decompositores e os decompositores fazem essa decomposição e retornam ao solo. Aí também dá a ideia, não é isso? De ciclo da matéria, ok, gente? Muito bem. Então, passando para a letra C. Qual é a posição ocupada pelo gato na cadeia alimentar do poema acima?
Ele é um produtor, é um consumidor ou um decompositor? E por quê? Não é isso? Então, o que vocês acham? O gato é um produtor? Ele produz seu próprio alimento? Com certeza não, não é isso? Ele é um consumidor? Ou será um decompositor? Ah, muito bem, eu tenho certeza que vocês não tiveram a menor dúvida. O gato é um ser consumidor. Por que, tia Lurdinha, que ele é um consumidor? Porque ele não produz seu próprio alimento, ou seja, o gato ele se alimenta de outros seres vivos. Então, na natureza, os animais, os vegetais são consumidores? Não, somente os animais. Ou seja, aqueles seres que se alimentam de outros seres vivos são os consumidores. Então, o gato é um consumidor, tá certo? Por que ele é um consumidor? Pois ele se alimenta de outros seres vivos, não é isso? Ele come, ele se alimenta de outro ser vivo. Muito bem. Passando para a segunda questão. Sobre a decomposição, analise as afirmativas abaixo. A afirmativa 1 diz: é feita apenas por bactéria? Somente as bactérias são seres decompositores? É feita por fungos e bactérias? Ou seja, os decompositores estão entre os fungos e as bactérias? Serve para devolver a matéria orgânica dos seres vivos ao ambiente após sua morte? Então, quais das alternativas estarão corretas? Com certeza vocês acertaram, né? São as alternativas. Quais? Ah, qual será a letra? A letra E, não é isso, gente? São as alternativas 2 e 3. Eles são compostos por fungos e bactérias e eles devolvem à natureza o nutriente do que as plantinhas precisam, não é isso, gente? Muito bem. A terceira questão nós temos aqui. Na natureza, os decompositores garantem a reciclagem dos nutrientes. Assinale a alternativa que indica os organismos que atuam na decomposição em um ecossistema. A tia acabou de falar. Quais são eles? Muito bem. Na natureza, os seres vivos que atuam no processo da decomposição da matéria orgânica depois de morta são os fungos e as bactérias. Então, eles representam qual a letra na terceira questão? A letra C, não é isso, gente? Muito bem. Parabéns, eu tenho certeza que vocês acertaram toda essa revisão. Então, vamos para a quarta questão. O caminho da energia ao longo das cadeias alimentares é chamado de fluxo de energia. Lembram que a tia falou para vocês o que era fluxo de energia? Ah, tia Lurdinha, eu estou esquecendo. O que é fluxo de energia? Está bem aqui no enunciado. É o caminho da energia, não é isso? Ao longo das cadeias alimentares. Ou seja, observando a imagem, né? Nós podemos ver que a tia falou que a energia principal para os seres vivos é a energia solar, não é isso? É a energia do sol. A plantinha, ela suga, não é isso? O gás carbônico do ambiente, mas ela só pode fazer o processo da fotossíntese se tiver luz solar, não é isso, gente? Então, era de fundamental importância para os seres vivos. E aí vem, depois que a plantinha absorve essa luz solar, fabrica o processo da fotossíntese, então ela produz seu próprio alimento. E absorve esse alimento e usa essa energia para as atividades da plantinha e ainda passa para o consumidor primário, que no caso aí da imagem, quem é, como vocês podem ver, é o grilo, não é isso? E o grilo também absorve essa energia, usa para as suas atividades diárias e ainda se perde um pouco, né, para a atmosfera. E também passa essa energia. Essa setinha, como a tia falou nas aulas anteriores, ela indica o fluxo de energia, não é isso? Esse fluxo alimentar que vai passando de um ser vivo para o outro, correto, gente? O sapo já absorve a energia do gafanhoto ou do grilo que ele come. A cobra também já absorve a energia do sapo, não é? E o gavião já absorve a energia da cobra. Então, esse é um fluxo de energia, é o caminho da energia ao longo das cadeias alimentares. Então, ele pede para você analisar aí a cadeia alimentar e responder as questões abaixo. Ainda observando aqui a cadeia, dá para a gente perceber aqui, essa cadeia está completa? Ah, tia, será que ela está completa? Com certeza não, né? Por quê? Qual ser vivo que está faltando aí? São os decompositores.
A plantinha, a tia falou para vocês que as cadeias alimentares ela é composta basicamente por 3 elementos: os produtores, os consumidores e os decompositores. Não foi isso, gente? Muito bem. Então aí nós temos a planta é o produtor. O grilo, o sapo, a cobra e o gavião são os consumidores. Então esta cadeia aí está incompleta porque está faltando os decompositores. Não é isso, gente? Muito bem. Então, olha só, analisando. A menor quantidade de energia disponível nessa cadeia alimentar deve ser encontrada em qual ser vivo? Será que é no sol? Será que é no vegetal? No sapo? No gavião ou no gafanhoto? A menor quantidade de energia, gente, fica no último ser vivo. Quem é o ser vivo aí da última escala da cadeia alimentar que nós acabamos de ver? Com certeza vocês não tiveram a menor dúvida, é o gavião, não é isso? É o último a receber energia, então essa energia já vai diminuindo. Ao longo da cadeia a energia vai ficando mais... Lembra daquela imagem do nosso livro, que tinha as setinhas que ela ia ficando mais fininha? Indicava o quê? Indica que a energia vai diminuindo, não é isso? Quanto mais seres vivos, menos energia vai ficando no final, ok, gente? Muito bem. Então, passando para a quinta questão, observe o esquema abaixo. Nós temos gramínea. O que é gramínea, tia? Gramas, vegetal, não é isso? Aquela plantinha rasteira. O coelho que está se alimentando dela, da grama, e a cobra que está se alimentando do coelho. E as bactérias que são os decompositores. Se você me perguntasse assim, tia, esta cadeia alimentar está completa? Sim, com certeza ela está completa. Por quê? Porque ela tem os vegetais, os consumidores e os decompositores, não é isso, gente? Então, essa cadeia aqui está completa. E olha que ela está pequenininha, não é isso? Então, observando este esquema, você vai responder. O esquema refere-se ao fluxo de energia nos ecossistemas. Nele falta um importante componente. Assinale-o. Será que está faltando o consumidor primário? Está faltando a fonte primária de energia? Está faltando os decompositores? Está faltando o produtor? Está faltando o consumidor secundário? Olha só, nós vamos observando. De acordo com a observação lá da imagem, nós tínhamos a gramínea. A gramínea é o quê? É o decompositor. Então, não está faltando o decompositor. A gramínea também é o produtor, tá certo, gente? Ah, tia, a gramínea é o produtor. Mas está faltando o produtor? Não. Está faltando o consumidor primário? Também não. Quem é o consumidor primário? O coelho. Está faltando o consumidor secundário? Também não. Quem é o consumidor secundário? Era quem que comia o coelho? Vamos voltar aí para lembrar? A cobra, não é isso? E está faltando o decompositor? Também não. Porque o decompositor é a bactéria. Então, qual é a resposta que está faltando? A fonte de energia primária, que seria quem? O sol, não é isso, gente? A tia acabou de falar na questão anterior que o sol, ele é de fundamental importância para a reposição da energia dos seres vivos, não é isso, gente? Com certeza vocês não tiveram a menor dúvida. A sexta questão fala dos links. São formados por associação de certas espécies de algas e de um fungo, certo? Ambas as espécies, essa questão aqui fala das relações alimentares, ou seja, as relações ecológicas. Até a quinta questão nós falamos de relações alimentares, ok, gente? A sexta questão passa a ser das relações ecológicas. Então, observem só. Nesta relação entre a alga e o fungo, ambas as espécies são beneficiadas. Nessa relação, o fungo se beneficia de quê? Do alimento produzido pela alga, e a alga se beneficia da proteção e de substâncias fornecidas pelo fungo. Que substância ele pode fornecer para a alga? A água, né? E a alga, ela precisa de água para produzir seu alimento. E o fungo, ele se desenvolve em ambientes úmidos, então ele possui essa substância para fornecer para a alga. Então, nesses links, é uma relação onde os dois indivíduos se beneficiam, certo? Então, ele diz o seguinte,
Nessa relação, um ser vivo, ou seja, um indivíduo, não é capaz de se desenvolver sozinho, ou seja, ambos, eles isoladamente, eles não sobreviveriam. É importante a união de ambos os indivíduos, ok? Então vamos lá, observando a imagem e o enunciado, ele diz assim: nesse caso, há uma relação chamada de camuflagem, parasitismo, mutualismo, competição ou predatismo. Prestem bem atenção, a camuflagem está dizendo, ele vai se camuflar, ele vai imitar o ambiente, não é isso? Nós vimos? Então não é. Parasitismo. No parasitismo vocês viram que um dos seres vivos, um dos indivíduos se beneficiam. E lá no enunciado diz que ambos têm benefícios. Será que é mutualismo? Ah, tia, ficou na dúvida. Competição, eles estão competindo? Não, não é isso? Então você já descarta. É predatismo? Um está comendo o outro? Não, tia. Então, qual será a resposta? Mutualismo. Então, quando você já vê fungos e algas, você já sabe que eles mantêm uma relação de mutualismo. E nesta relação, um beneficia o outro e um não é capaz de sobreviver sem o outro. Tá certo, gente? Muito bem. Questão 7. Olha só, aí nós temos uma historinha. Analise a charge a seguir. Você está com parasitas, eles competem com você. Olha só, onde é que está o parasita dele, né? Pode ser o carrapato, pode ser o piolho. Aí ele diz, diga 33. Aí ele respondeu, 33. Aí lá, 34, não é isso? Engraçado aí, olha só. Assinale a alternativa correta a respeito da relação de parasitismo. Já acabou de falar o que é parasitismo. É a relação onde um dos indivíduos se beneficia, não é isso? Ele é chamado de parasita. E o ser vivo ao qual ele parasita é chamado de hospedeiro. Então, na letra A, os parasitas sempre levam o hospedeiro à morte? Nem sempre, não é isso, gente? Os hospedeiros nunca apresentam as formas assexuadas dos parasitas, não é? Não existem parasitas no reino vegetal? Existem sim. No exemplo das aulas nós vimos a erva daninha, não é isso? Que é um parasita. Os parasitas sempre vivem no interior do corpo dos hospedeiros? Ou né, essa relação sempre traz prejuízo ao hospedeiro? Certo? Foi o que a tia falou nas aulas passadas. Nessa relação sempre o parasita prejudica o hospedeiro, não é isso? Como a gente viu um exemplo bem claro do piolho, que ele parasita, né, a pessoa e ela suga o sangue da pessoa. O carrapato também ele parasita, as plantas parasitam outras plantas, ok, gente? Muito bem, tenho certeza que vocês não tiveram nenhuma dificuldade. Na questão 8, os itens abaixo contêm exemplo de diversas relações ecológicas entre os seres vivos. Olhem só o primeiro item. A associação entre certos fungos e algas costuma ser tão íntima que ambos formam um novo tipo de organismo, que é o líquen, não é? E será que essa alternativa é correta? Os organismos envolvidos, que podem ser da mesma espécie ou de espécies diferentes, competem por recursos que não são suficientes para todos. Lembra que a tia falou de competição, não é isso? Continuando, a alternativa 3. As partes de uma planta viva servem de alimento para um animal. Lembra que no início das nossas aulas, a tia falou de a classificação dos seres vivos quanto à alimentação, que ele poderia ser onívoro, né, carnívoro, herbívoro ou detritívoro. Lembram? E quando ele é herbívoro, ele desenvolve uma relação de herbivoria, tá certo, gente? Então, essa relação, quando ele é herbívoro, ele desenvolve uma relação de herbivoria. A quarta alternativa diz, relação em que o animal se parece com algum elemento do ambiente em que vive. Então, vamos ver qual delas estão corretas. As relações ecológicas que estão descritas nos itens acima são classificadas respectivamente como. É uma sequência, tá certo, gente? Nós vimos 4 alternativas, cada uma vai mostrar quais são as outras. Será que é mutualismo, competição, herbivoria e camuflagem? Será que é competição, herbivoria, mutualismo e camuflagem?
Vamos ver qual é a sequência correta das três? Ah, muito bem. Então, gente, o mutualismo, como vocês viram no item 1, é a relação onde os indivíduos, né, se beneficiam. Competição, eles competem por recursos do ambiente e esse recurso não é suficiente para todos, não é isso? E o herbivoria é a necessidade, é onde o ser vivo se alimenta de quê? De vegetais, não é isso? E a camuflagem é onde ele se camufla, ele se confunde com o ambiente, ele fica na cor do ambiente. Para que essa relação? Para que ele se confunda, não é, com o ambiente e se livre dos predadores. Então, tenho certeza que vocês não tiveram dificuldade. A 9ª questão diz assim: os louva-a-Deus e as esperanças, que eu acho que vocês conhecem, né, esses dois insetos, animais, são verdes e vivem em folhagens que também são verdes, né? Então, aí ele já desenvolve o quê? A relação de camuflagem, já dá para perceber, não é? A adaptação a que se refere a frase e sua função biológica são, respectivamente, parasitismo, se beneficiar de outro organismo prejudicando-o, mimetismo, regular a temperatura corporal, né? Nada a ver, então já descarta. Camuflagem, proteger contra os predadores. Competição, eles não estão competindo nada, então já descarta, não é? E mutualismo, se beneficiar retirando o alimento de outro organismo. Tenho certeza, confiando no potencial de vocês, vocês não tiveram a menor dúvida nessa questão. É a letra C, é a camuflagem. E por que eles se camuflam, imitam o ambiente, ficam com a cor do ambiente? Para se proteger dos predadores, não é isso? Dificilmente ele diminui a visão do inseto. Não é isso, gente? Muito bem. E a 10ª questão, leia a letra da música. A música diz, o urubu tá com raiva do boi, não é? A música de Baiano e os novos, né, caetanos. O urubu tá com raiva do boi, a tia não sabe cantar nada, né? Vou só ler, gente. E eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer e não tem alimentação. Continuando. O mosquito é engolido pelo sapo. O sapo, a cobra lhe devora, mas o urubu não pode devorar o boi. Todo dia chora. Gavião quer engolir o socó. Socó pega o peixe e dá o fora. Mas o urubu não pode devorar o boi. Todo dia chora. Segundo a letra da música, qual é o tipo de relação ecológica entre o pássaro e o socó e o peixe? Não é isso? Entre os três seres vivos aí, o pássaro, o socó e o peixe. É mutualismo? Ambos se beneficiam um do outro? Na dúvida, não é? É predatismo, mimetismo, parasitismo ou competição? Com certeza, de acordo com a letra da música e das explicações das aulas, vocês não tiveram a menor dúvida. É o predatismo, não é isso? O que é a relação de predatismo? É onde um indivíduo se alimenta do outro, né? Caça, pesca, não é isso? Então, eles no oceano, nos rios, nos ecossistemas aquáticos, o maior se alimenta do menor, não é isso? E quem come é o predador e quem é comido é a presa. Lembra desse conteúdo que a tia falou para vocês? Não é? Então aí o socó, o pássaro e o peixe, eles mantêm uma relação de predatismo, certo, gente? Muito bem. Então, bons estudos, tá certo? Fiquem com Deus e obrigada pelo tempo que vocês me ouviram e tchau, tchau e até a próxima. Estudem!